Será que eu estou entrando na menopausa? Essa é uma dúvida muito comum de algumas mulheres que estão ali na faixa de 40, 42, 44 anos. Eu queria muito conversar sobre isso porque muitas vezes a gente pensa que menopausa são aqueles calorões. E só que a menopausa, antes dela chegar, que é a parada da menstruação da gente, ela dá muitos outros sinais que muitas vezes passam despercebidos. Mas antes de continuar esse vídeo, eu já quero que você compartilhe esse vídeo aí com o maior número de mulheres possível, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas mulheres que estão entrando nessa nova fase da sua vida e que muitas vezes estão sem entender o que está acontecendo com o seu próprio corpo. É uma fase que aí gera um monte de insegurança, gera um monte de incerteza. Eu queria muito falar com você a respeito disso. A primeira coisa que a gente tem que falar é o que é a menopausa. Doutora, eu tô na menopausa? É muito comum quando a pessoa tem lá um atraso menstrual. Se essa mulher ela tem uns 44 anos, 46 anos, e atrasou ali 4 meses a menstruação, Eu tô na menopausa. não é assim, não é bem assim. A menopausa, ela é a nossa última menstruação da nossa vida. E como é que eu vou saber que eu estou na menopausa? Eu vou saber que estou na menopausa de uma maneira clínica, não é assim, você analisando você mesmo, quando você, por exemplo, tem 12 meses sem menstruar. Vamos supor, por exemplo, que eu menstruei a última vez na minha vida no dia 1º de setembro de 2023. E hoje, 1º de setembro de 2024, por exemplo, eu não menstruei ainda. O que isso significa? Significa que lá atrás, por isso que a gente fala que é um diagnóstico que a gente dá retrógrado. Então lá atrás, naquele dia 1º de janeiro de 2023, que foi a minha última menstruação, aquela dali foi a data da minha menopausa. Então menopausa, ela é uma data, ponto final. Porém, a gente tem algumas fases, a gente tem uma fase chamada climatério, que é essa fase que engloba aí a parada da menstruação. E eu posso ter sintomas climatéricos até 6 a 7 anos antes de eu parar a minha menstruação. Então é muito comum, por exemplo, uma mulher chegar aqui no consultório dizendo, por exemplo, que tá com esquecimento, que tá com a memória um pouco ruim. Às vezes a menstruação tá normal ainda. A menstruação ela vem todos os meses, mas o corpo tá dando alguns sinais. Ela começa a perceber, por exemplo, que o seu sono não tá mais como era antes. O sono, a qualidade do sono tá ficando ruim. Às vezes ela percebe também que o humor dela está mudando um pouco. E às vezes ela fala, nossa, doutora, eu tô tão irritada, parece que do nada eu fico irritada. Então esses aí são alguns dos poucos sintomas, né, alguns dos sinais que teu corpo pode estar te dando que você está perto da data da menopausa. Então são alguns sinais que o corpo pode te dar. Quando a gente tem sintoma climatérico, a gente sempre tem em mente, por exemplo, aqueles calorões, né, que são aquelas ondas de calor que a gente chama na medicina de fogachos. Então são aquelas ondas de calor que sobem assim com muita intensidade, fica aquele suor frio que escorre ali nas costas. É um calor que dura alguns segundos, mas que parece que duraram muito tempo. E a mulher tem aquela sensação de mal-estar, uma sensação de enjoo, uma sensação de tontura associado. Então, muitas vezes, nós mulheres achamos que o sintoma climatérico ele se resume a isso, mas não. Você pode sim ter sintomas muito sutis que essa fase está chegando para você e você não perceber. Só depois, muitas vezes, eu tenho um paciente que chega para mim e fala assim: nossa, doutora, então o que eu já estava sentindo já era esse tipo de sintoma. Então é muito comum, por exemplo, uma mulher, vamos supor que a parada da menstruação dela, a menopausa normal, só pra gente fazer aqui um parêntese, ela acontece entre 44 e 55 anos. Quando essa menopausa ela vem antes dessa idade, a gente fala que foi uma menopausa precoce. Quando ela vai depois dessa idade, a gente fala que é a menopausa tardia. Quando a gente tem, por exemplo, uma outra dúvida também que surge é assim: ah, doutora, eu tenho 35 anos e eu entrei na menopausa. O termo correto, quando a gente é muito jovem e a gente para de menstruar, não é que você entrou na menopausa, é porque você teve uma falência prematura ovariana. E aqui vai ter uma coisa muito importante. Sempre que a gente tem uma falência prematura ovariana, que é o quê? A falência dos ovários, né? De forma prematura mesmo. A gente já tem que começar realmente uma terapia de reposição hormonal naquela mulher. É muita crueldade, por exemplo, essa mulher passar por tudo isso tão jovem sem ter um suporte realmente ali de hormônio. Então a gente teria realmente que começar. Ou então, por exemplo, naquelas mulheres que vão fazer esterectomia radical, que precisam tirar útero, trompas, ovários, essas mulheres também têm que sair do hospital já com a prescrição de terapia de reposição hormonal. Mas vamos voltar aqui à nossa menopausa mesmo, que é aquela fisiológica da nossa vida, em que cada um de nós, um dia a gente vai passar. Então, muitas vezes a gente pensa que a
menopausa são esses fogachos terríveis. Mas não, ela vai te dando sinais. Os teus ovários, o que acontece, né? Com o decorrer dos anos, os ovários eles vão parando ali de produzir hormônio. Isso ali significa que está chegando ao fim da sua vida reprodutiva. E aí nessa parada, nessa redução de hormônios, né? Redução do estrogênio, redução da progesterona, eu vou começar a ter alguns sinais e sintomas ali sutis. Por exemplo, uma das principais queixas que as mulheres me falam é assim: doutora, eu dormia tão bem e sei lá, dos 38 anos pra cá, eu comecei a dormir tão mal. Vamos supor que essa mulher vai entrar na menopausa ali com uns 44 anos, por exemplo. Às vezes tem mulheres que chegam ali na faixa etária de 38, 39 anos e já começam a, por exemplo, sentir alterações no seu ciclo do sono. Então o sono não é mais aquele sono reparador como era antes. A mulher, por exemplo, já acorda de manhã já cansada. Isso aí é um sinal, sabe por quê? Deixa eu te contar. A gente tem um pico, né? Nos nossos hormônios, a gente acontece ali uma dança hormonal no nosso corpo durante o dia. De manhã, nós mulheres, a gente tem ali um pico de estradiol, que é o hormônio que deixa a gente assim radiante, que deixa a gente ali com força de vontade de ir pra vida, que dá essa energia, que deixa a gente se sentindo mais bonita. Esse é o estradiol. Então a gente tem esse pico maior durante a manhã. E por que isso acontece? Olha só como a natureza é muito sábia. Para que eu acorde, eu fico disposta pra vida. E aí eu tenho aquele pico de estradiol e isso tudo me ajuda e favorece. Claro que a gente tem outros hormônios aí agindo, como o cortisol, por exemplo, mas vamos falar aqui só realmente ali do nosso estradiol. Então a gente tem esse pico lá pela manhã. A gente tá lá e acorda super bem. Durante a noite a gente já tem um aumento ali da nossa progesterona, por exemplo. E a progesterona é o hormônio que vai te dar aquele soninho gostoso, que dá aquele sono mais reparador, que a gente já acorda, nossa, dormi tão bem. Então acontece isso daí. Quando a gente tá, né, diminuindo a produção desses hormônios, o que vai acontecer? Pode ser que de noite eu comece a não dormir tão legal assim. Por quê? Porque eu tenho menos progesterona. E pode ser muitas vezes que eu acorde de manhã já muito cansada, fadigada, sem ânimo. A verdade é essa, sem ânimo para ir para a vida, porque eu não tenho mais tanta produção de estradiol. Então esse daí já é algum alerta a você ir ligando. Uma outra coisa que você pode perceber também é a sua pele. Sua pele pode ficar um pouco mais ressecada, o cabelo cair ali um pouco mais, a unha ficar mais quebradiça. Isso é um sinal que, por exemplo, você está entrando nessa fase chamada climatério. Outro sintoma também, outro sinal que é muito comum, é a alteração de humor nas mulheres. Horas ficam muito chorosas, horas ficam muito irritadas. Então muitas vezes eu escuto relatos assim: nossa, doutora, nem eu tô me aguentando. Não sei porquê, mas às vezes parece que eu faço uma tempestade no copo d'água. Depois eu nem entendo porquê. Mas é porque os hormônios, eles estão ali, ó, naquela bagunça hormonal. Então sim, ela pode sim perceber muita essa alteração no seu humor. Isso pode se refletir. Inclusive, tem mulheres, por exemplo, que muitas vezes são diagnosticadas com depressão quando a gente tá nessa fase de climatério, acham-se que é depressão e quando a gente vai ver, é só uma mulher que estava precisando, por exemplo, fazer uma terapia de reposição hormonal. Ou acha, por exemplo, que a mulher está muito ansiosa. Essas alterações de humor, elas são comuns de acontecer. E aí nós temos aquele sintoma clássico desse período do climatério, que são os fogachos, que são os calores, que são aquelas ondas de calor. E, gente, quando eu falo isso, não é aquele calor porque eu tô aqui no Ceará, por exemplo, e o tempo tá quente. Não é esse calor. É aquele calor que eu tô aqui num ambiente que tá climatizado, que tá tudo ok, tá todo mundo se sentindo normal, mas me sobe um negócio, um calor, parece que minhas costas ficam ali grudadas de suor e parece que é um suor gelado ao mesmo tempo. É aquela onda de calor que te acorda no meio da madrugada, que você estava dormindo e você desperta com essa onda chata de calor mesmo, que dura rapidinho, mas que realmente te incomoda. Então esses aí que a gente fala são in flush, né? É uma onda mesmo, ela vai e volta ali rapidinho. Um outro sintoma também que a gente vai ter também nesse período, que muitas mulheres percebem, é a falta de libido, já pelo decaimento ali da parte hormonal, como também elas podem perceber um pouco mais de ressecamento na região íntima. Tudo isso daí ali é sinal realmente de menopausa. Mas doutora, pelo amor de Deus, eu tô sentindo tudo isso e aí tem jeito pra mim? É claro que tem. O ideal sempre é que você seja acompanhada por um médico da sua confiança. Então procure seu ginecologista da sua confiança, que você goste, explique pra ele o que tá acontecendo com você. Ele vai solicitar alguns exames pra você e vai ver, por exemplo, se você vai ter benefício em fazer terapia de reposição hormonal. Então a terapia de reposição hormonal é o quê? Esse médico ele vai repor os hormônios que você está ali faltando e aí você vai se sentir viva novamente. E aí, você gostou desse conteúdo? Se gostou, já curte, já compartilha, manda pras amigas. Se ficar alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Se não me segue ainda no Instagram, vai lá agora, DRA Roberto Severiano, e a gente fica cada vez mais próximo, tem conteúdo lá todos os dias. E eu te aguardo aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!